A revista Época dessa semana faz uma reportagem intrigante e que reforça mais uma vez o problema do financiamento da campanha do PT. Agora, não vamos falar lá atrás não, da eleição presidencial de 2014. Diz que a construtora Andrade Gutierrez queria fazer uma hidrelétrica lá em Moçambique e interessava também ao governo moçambicano. O governo moçambicano não tinha um centavo, portanto queria um financiamento. Vai pegar de quem? Claro que é do BNDES. Então, a empresa Andrade Gutierrez, pressionando também o BNDES a concessão de 320 milhões de dólares, que era o total do financiamento, né? Mas tinha um problema, que o governo moçambicano não nos dava efetivamente as garantias para um empréstimo dessa magnitude. Afinal, não é brincadeira você emprestar 320 milhões de dólares. O que aconteceu? Aconteceu que é prático, infelizmente, tal qual expõe a reportagem da revista Época do Partido dos Trabalhadores. O presidente de Moçambique conversou com a presidente, que disse que ia, abre aspas, segundo o documento apresentado, resolver o assunto. E o assunto acabou sendo resolvido. Mesmo sem as garantias exigidas pelo BNDES, foi concedido um empréstimo de 320 milhões de dólares para a construtora, para o governo moçambicano, que pagaria com esse valor fabuloso a construtora Andrade Gutierrez nessa hidrelétrica a ser construída naquele país africano tal. Bem, a questão, isso foi em 2014, aí que é o problema, mais um segundo problema. Em setembro daquele ano, coincidentemente após a concessão do empréstimo, quem chefiava a campanha da presidente Dilma, arrecadação de fundos, é o senhor Edinho Silva, que é ministro da senhora presidente agora. Ele recebeu 10 milhões de doação da construtora Andrade Gutierrez, 10 milhões de reais, em setembro. No mês seguinte, em outubro, já durante o processo, chegando às eleições, ao processo já do segundo turno da eleição presidencial, recebeu de doação também da mesma construtora Andrade Gutierrez, mais 10 milhões. Portanto, entre setembro e outubro, recebeu como doação 20 milhões de reais. Isso que é uma coisa grave, ou seja, foi uma concessão de um empréstimo, não foi dadas as garantias necessárias, dificilmente esse empréstimo será pago lá no futuro pelo governo moçambicano, ou seja, nós estamos, portanto, comprometendo o futuro de uma instituição tão importante como o BNDES. Vale lembrar que não é esse o único empréstimo que é questionado, vide o caso de Mariel, mas não só o Porto de Cuba, né, de quase 1 bilhão, que também não deu garantias, né, as garantias foram dadas por bancos cubanos, garantias que na prática não valem absolutamente nada. Portanto, esse tipo de ação não é só desse momento, em relação a Andrade Gutierrez, foi em relação às outras empreiteiras, em relação às chamadas, entre aspas, as empresas campeãs. A pergunta que fica é em que situação hoje está o BNDES. Alguns estimam que há um rombo no banco, daí que é necessário investigar, ver se há ou não há, extremamente grave, que coloca em risco a sobrevivência desse banco. Lembrando que, segundo notícias de 2015, o Tesouro tinha transferido de recurso do Tesouro para o BNDES mais de 300 bilhões de reais. Portanto, a questão que fica é o seguinte, isso é uma prática muito grave que coloca em risco o futuro do Brasil.